boa noite. Não querer ser surpreendido pela rentabilidade dos seus investimentos é um desejo de praticamente todos os investidores. Meu nome é Adão e nessa live você vai aprender um pouco sobre estratégias ativas e estratégias passivas de investimento. Nós vamos voltar a falar sobre marcação a mercado e também sobre como as expectativas são incorporadas ao preço, né? E tudo isso com base em teorias consolidadas na área de finanças, teorias que analisam especificamente o mercado financeiro. Então, esse é o conteúdo da nossa live de hoje. Então, esse conteúdo ele é tanto para o investidor mais avançado, né, quanto para aquele investidor que acredita que o mercado financeiro seja muito complexo e que não tem acesso às informações adequadas para tomar as melhores decisões. Mas antes de mais nada, eu já peço que, caso você não me siga aqui no Instagram, siga aqui no meu perfil. E também, se você está vendo esse vídeo no YouTube ou gravado, que acompanhe aqui, que se inscreva no nosso canal. Bom, mas a pergunta principal é, o que são estratégias ativas e estratégias passivas de investimento? A estratégia passiva de investimento é quando tu tende apenas acompanhar, tu espera apenas acompanhar a média de determinado setor, a média de determinada classe de investimento. Então, seguindo aquela lógica, e eu vou falar bastante sobre a lógica por trás dessa estratégia ao longo dessa live de hoje, seguindo a lógica de que o capitalismo, as classes no mercado financeiro vão gerar valor se tu acredita no capitalismo ao longo de um período, ao longo do tempo. Os produtos específicos, eles podem até não gerar. Pode acontecer algum problema, né, eventualmente algum produto sofrer uma perda ali ao longo do tempo. Agora, toda aquela classe no mercado financeiro, ela vai ter um rendimento positivo no longo prazo. Então, uma estratégia passiva, basicamente, ela vai adotar essa lógica, né, de acompanhar o mercado, acompanhar a média do mercado e não tentar superar. Quando se tenta superar, tu está adotando uma estratégia ativa de investimento, tá? Buscando superar ali o índice que é a referência, o benchmark que tu tem para aquela classe específica. Então essa é a principal diferença entre as duas estratégias. Só que o que eu vou fazer aqui hoje não vai ser tirar conclusões, dizer qual é a melhor estratégia de investimento para cada um dos investidores, porque senão isso nem tem como ser feito, né? Porque isso depende dos objetivos de cada investidor, isso depende do quanto aquele investidor aceita de risco, então não é esse o objetivo. Se o seu objetivo entrando nessa live era entender qual é a melhor estratégia, não é o vídeo mais adequado para você. Bom, mas muitas pessoas ainda não conseguem entender exatamente, né, essa diferença, né, de estratégia ativa e de estratégia passiva, e eu vou utilizar alguns exemplos e vou falar sobre duas teorias principais aqui ao longo dessa live, que vai ser a teoria de Markowitz e a teoria do portfólio, né, criada por Markowitz, e a teoria dos mercados eficientes, criada por Eugênio Fama. E aí eu vou relacionar com o tema da nossa última live, que foi marcação a mercado e foi como as expectativas são incorporadas ao preço, né? E aí eu me posicionei a favor da marcação a mercado, né? Disse que a marcação a mercado é extremamente importante para que o investidor saiba realmente o que tem de risco dentro da carteira e se esse risco é adequado ao perfil dele. E passei a live toda falando exatamente sobre esses pontos, né? Então hoje nós vamos entrar em alguns pontos um pouco mais teóricos, né? Que tem relação com estratégias ativas e passivas de investimento, tem relação com essa marcação a mercado, a importância de marcação a mercado, com base nessas duas teorias principais. Bom, mas então o grande autor, a grande referência que existe dentro do mercado financeiro, que diz que as expectativas tendem a ser incorporadas no preço, é Eugênio Fama. Eugênio Fama é um economista, uma das figuras mais importantes que estuda a parte de finanças dentro da economia, né? Ganhou o Prêmio Nobel em 2013, né? Dividiu com outros dois economistas, e a contribuição dele é com base na análise do comportamento dos preços, né? E a conclusão que ele chega é que existem diferentes níveis de eficiência dentro do mercado financeiro, mas em qualquer nível
e eu vou detalhar depois sobre esses níveis, em qualquer nível existe uma tendência do mercado conseguir precificar tudo que existe para o futuro. Tá? Então, a tendência de o preço estar certo. Só que isso acontece à medida que o mercado se torna mais eficiente. Né? Então, se tu tem um mercado mais desenvolvido, se tu tem um mercado que tem mais compradores e vendedores, tu tem mais liquidez, tu tem um mercado que é melhor regulado, que é mais transparente, a tendência é que ao longo do tempo ele se torne eficiente. Né? E esse é um ponto importante que a gente consegue relacionar com estratégias ativas e passivas, que quanto mais eficiente ele for, quanto mais líquido ele for, mais difícil é de tu superar os principais indicadores, né? Então, os principais índices. Né? Então, vai ter índice que vai ser referência para renda variável, vai ter índice para renda fixa e dos diferentes tipos de renda fixa. Né? Então, tem indicadores que vão mostrar qual que está sendo o rendimento médio da classe de renda fixa híbrida, que é IPCA mais alguma coisa, outros só da parte pós, outros só da parte pré. Tem diversos indicadores que acompanham isso. E quando tu adota uma estratégia passiva de investimento, tu simplesmente vai tentar encontrar um produto que replique esse índice. Né? Então, se tu quer acompanhar os títulos de renda fixa, né? Por exemplo, lá que tem uma rentabilidade atrelada ao IPCA mais uma taxa de renda pré-fixada. Tu tem um indicador para isso. Né? Então, são o IMAB. Tem para pré-fixada, tem para a parte de renda variável, tem para fundos imobiliários. Então, quando tu adota uma estratégia passiva de investimento, é isso que tu está fazendo. Tu está comprando um produto, um instrumento, que vai replicar essa classe, vai replicar aquele índice. Né? E as estratégias ativas é quando tu mesmo monta a tua posição, tu vai lá e compra, faz as escolhas mais adequadas ali para a tua carteira, ou tu investe através de algum instrumento que tente superar justamente esse índice. Né? Isso é uma estratégia ativa. E, como eu estava falando, quanto mais desenvolvido o mercado é, menores são as possibilidades de tu conseguir superar aquele índice de referência, né? Porque justamente por essa questão de oferta e demanda. Então, tem muita gente tentando encontrar essas possibilidades e elas vão se reduzindo ao longo do tempo. E esse é um ponto bem importante, né? E que tem a conexão com a marcação a mercado, tem a conexão com aquela precificação lá que eu expliquei para vocês em uma outra live também, né? De quando por que um título de renda fixa cai muitas vezes, né? Por que um título, principalmente a parte pré-fixada, cai. Então é isso, né? Essas são as grandes diferenças entre as duas teorias. Então, o Eugene Fama ele dividiu a teoria, a eficiência do mercado em 3 níveis de eficiência. Então, primeiro ele definiu um nível de eficiência fraco, né, onde nesse nível de eficiência as informações do passado elas são incorporadas ao preço do ativo. Ou seja, tu analisar indicadores que relacionem o preço com alguma outra variável não é o suficiente, porque isso já está no preço. Então, lembrando, né, Eugene Fama é uma das figuras, um dos maiores autores na parte de finanças atualmente, é uma figura extremamente reconhecida no mercado financeiro e foi o ganhador do Prêmio Nobel em Economia em 2013. Um segundo nível de eficiência é que é quando é uma eficiência semi-forte, né, ou alguns chamam de semi-ativa, que é quando as expectativas, as informações que são públicas, elas são incorporadas ao preço também. Então, os agentes eles vão tomar decisões, os investidores vão tomar decisões com base nas expectativas, com base nas informações que estão disponíveis. E o preço só vai mudar se novas informações surgirem. Ou seja, se você tomar decisão porque, por exemplo, recebeu uma notícia sobre alguma ação, algum ativo específico lá, aquilo já foi precificado se o mercado tiver nesse segundo nível de eficiência que o Eugene Fama considerou, né, que é a eficiência semi-forte. Então, as informações públicas já estão precificadas, ou seja, não faz sentido tu tentar achar um momento
para comprar barato ou para vender caro, né? Porque as informações que tu tem, o mercado já tem também. Então, tu não vai ser mais esperto do que o mercado, né? Tu não vai conseguir fazer uma análise melhor do que a média daquele mercado. E aí, um último nível de eficiência, que é quando o mercado realmente já se desenvolveu, é a eficiência forte. Então, tu chegou num momento que nem as informações privadas nem com informações privadas tu vai conseguir ter vantagem em relação ao mercado. Está tudo precificado. Então é o nível máximo de eficiência. O nível máximo de eficiência é quando isso acontece. Essa é a teoria dos mercados eficientes, né, criada por Eugênio Fama. Só que além da teoria dos mercados eficientes, esse mesmo racional também já estava lá na teoria do portfólio do Markowitz, né, que quando criou lá uma combinação ideal de ativos para encontrar uma fronteira eficiente, né, onde tivesse uma melhor relação de risco e retorno, ele também encontrou lá, só que aí nesse caso era só para ações, ele também encontrou um ponto que era a alocação do mercado, né, o portfólio de mercado. E aí nesse ponto é onde a média dos investidores está concentrada. Né? Então, ou seja, tu não vai conseguir uma combinação melhor do que a média do mercado, pelo ponto de vista do Markowitz e também pelo ponto de vista do Eugênio Fama, porque considera que as informações já são incorporadas ao preço daquele ativo, né? Então esse é um outro ponto interessante. Só que a gente tem que, muitas vezes a gente recebe recomendações de investimento, né, de determinados profissionais, no sentido de tentar antecipar algumas coisas. Só que isso é extremamente difícil, né? Por mais que tu considere que estratégias ativas sejam interessantes, que tu tente realmente superar o mercado, é necessário que tu entenda que na maioria das vezes isso já está no preço. E alguns instrumentos de renda fixa tu mesmo consegue fazer essa análise. Vamos pensar no caso de uma NTNB, né? Um produto, é um título de renda fixa, onde tu empresta o dinheiro para o governo. Um exemplo que eu costumo utilizar nas lives. Então, tu tem esse título de renda fixa, tu empresta teu dinheiro para o governo, e ele está pagando IPCA mais 6. Né? Então, esse é o rendimento dele, é um título híbrido. E, como eu expliquei em uma determinada live, normalmente não, quando a taxa de juros cai, o que acontece com um título pré-fixado? Um título pré-fixado, quando a taxa de juros cai, o preço sobe. Quando a taxa de juros sobe, o preço cai. Então, basicamente dessa forma. Se tu compra IPCA mais 6, né, existem diversas recomendações, eu me deparo com essas recomendações às vezes, no sentido de que é melhor comprar IPCA mais 6 hoje, essa NTNB, porque a taxa de juros vai cair. Em algum momento, a taxa de juros vai cair. Só que isso não faz o menor sentido se o mercado já espera isso também. Porque se o mercado já espera isso, já está no preço, já está na taxa. Então vamos pensar, para ficar mais claro ainda, vamos pensar novamente sobre esse produto. Né? A gente tem hoje a taxa Selic a 13,75. E tu tem esse título sendo negociado a IPCA mais 6, ou seja, um rendimento real de 6. E tu tem a inflação em cerca de 5,60, 5,70, a inflação acumulada. Quando te recomendo um produto que é pré-fixado para te ganhar com essa queda na taxa de juros, o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma queda maior do que o mercado estava esperando, como eu falei. Só que, pensando na taxa Selic de hoje e na inflação de hoje, o que nós temos? Nós temos que a diferença entre inflação e a taxa Selic, hoje, ela está em cerca de 8%. Então, o que está embutido nesse 6% da NTNB, do título IPCA+, não é somente a taxa de juros de hoje, é a expectativa de taxa de juros no período. Então, digamos que essa NTNB seja negociada para retornar o teu dinheiro, o valor futuro dela seja para 2030. Então, o que está ali nessa taxa de 6% não é somente hoje, não é só a taxa de juros hoje, é a curva de taxa de juros que sai de hoje e vai até 2030. Então, no caso que eu estou, no exemplo real que eu estou criando, tu está saindo de uma taxa de 8%.
porque essa é a taxa de juros real, né? Então a NTN-B te paga uma taxa de juros real, inflação mais alguma coisa. O título público atrelado à taxa Selic, que é a LFT, hoje ela paga 8%. Nesse momento ela está pagando 8% de rendimento real, porque a inflação é 5,75, 5,60 na verdade, e a taxa de juros está 13,75. Então tem um diferencial de cerca de 8%. Ou seja, é com base nesse ponto de 8% que tu vai começar a estabelecer a curva de juros que vai se transformar em rendimento para o teu título. Ou seja, sai de 8 e em algum momento ela vai cair. Vai cair, vai chegar a 4, por exemplo. Para que a média no período de 2022 até 2030 seja os 6% que está sendo negociado ali no teu título. Ou seja, tu só vai ter rendimento, tu só vai ter um ganho nessa operação se ele cair mais do que o mercado está esperando. E esse é um ponto muito importante. Então não adianta nada tu saber que a taxa de juros vai cair. Tu só vai ganhar se a taxa de juros cair mais do que o mercado espera. Porque essa informação já está no preço. Essa informação é semelhante à teoria dos mercados eficientes do Eugênio Fama. Então, já está sendo incorporado ao preço. No momento que os agentes eles não vão pensar com base na realidade hoje, e sim com base na realidade da duração daquele título. Né? Então, no título de renda fixa que tem um início e tem um fim, é com base nesse período. Um título de renda variável, uma ação, por exemplo, é com base na perpetuidade, ao longo do tempo que aquela empresa se manter. Então esse é um ponto importante. Só que tu consegue só analisando renda fixa, só analisando a rentabilidade de renda fixa, tirar diversas conclusões sobre quais são essas expectativas do mercado. Por quê? Né? Vamos pensar em um outro exemplo. Um exemplo onde tu tem um CDB do Itaú. Um CDB do Itaú sendo negociado de 3 formas diferentes, com rentabilidades diferentes, para o mesmo prazo. Um CDB para 2030. Se tu tem um CDB para 2030 do mesmo emissor, tu tem o mesmo nível de risco. E quando tu tem o mesmo nível de risco, o que se espera? É que ele tenha a mesma rentabilidade, porque só vai aumentar a rentabilidade no mercado financeiro se tu adicionar mais risco. Essa é uma lógica essencial para qualquer um que quer entrar no mercado financeiro. Se tu quer mais retorno, tem que correr mais risco. Mas nesse exemplo, se tu tem um CDB, independente da forma com que ele está sendo, que ele vai te rentabilizar, ele tem que pagar, a lógica é que ele te pague a mesma coisa. Então, se tu tem uma taxa desse CDB te pagando 16%, e tu tem, por exemplo, um outro CDB, só que do mesmo banco, novamente, né, do Itaú e com o mesmo prazo, representando o mesmo risco, e ele está pagando IPCA mais 8, o que tu pode deduzir dessas duas formas de rentabilidade? Um é 16, o outro é IPCA mais 8 para o mesmo produto. Tu tem implicitamente que o mercado está esperando que a taxa de inflação seja 8, porque 8 da inflação mais 8 da taxa que ele está te pagando pré-fixado dá os 16, daqueles mesmos 16 lá do título totalmente pré-fixado. Então esse é o racional, tu já consegue deduzir o que o mercado está esperando. E aí lembrando que essa precificação vai ser feita através de oferta e demanda, né? O Itaú vai oferecer aquele produto e os investidores vão comprar. Então é assim que se estabelece o preço do teu dinheiro, que é a taxa de juros, que é a rentabilidade do título. E tu pode fazer essa mesma análise para um pós-fixado. Então se, por exemplo, esse mesmo CDB que paga 16% pré-fixado, ele está oferecendo 120 do CDI, tu pode fazer um cálculo bem simples, né? Então, utilizando uma HP aqui, se tem 16% num título pré-fixado e o outro está pagando 120 do CDI e representa o mesmo risco, é só tu dividir por 1,2, que vai te dar 13,33. Então, 13,33 é a taxa CDI, é o certificado de depósito interbancário. Então, tu consegue descobrir o que o mercado está esperando para o CDI, quais são as expectativas para o CDI ao longo daquele período. Ou seja, 3 títulos de renda fixa do mesmo banco, com o mesmo prazo,
e tu consegue entender o que está subentendido ali. Ou melhor, tu consegue analisar, calcular quais são as expectativas ao longo daquele período para CDI e para inflação. Só que isso vale para várias outras coisas. Tu consegue fazer esse tipo de análise entendendo o que está sendo precificado naquele momento pelo título, né, pelo mercado. Então, esse é outro ponto extremamente importante, né? A partir do momento que tu faz essa comparação, essa análise, tu já consegue ter essa noção do mercado precificando a todo momento. Ou seja, é muito difícil o investidor, a partir do momento que o mercado vai se tornando eficiente, muito difícil o investidor conseguir bater consistentemente o mercado. É muito difícil, pensando pela teoria dos mercados eficientes do Eugênio Fama, é muito difícil ter acesso a informações que o restante do mercado não tem. É muito difícil tu realmente conseguir te beneficiar com uma queda na taxa de juros, por exemplo, porque diferente se ela cair mais do que a média do mercado, é porque provavelmente ocorreu algum fator que tu não tem qualquer controle, né? Que tu não tem como calcular. Então esse é um motivo para que quando o mercado for eficiente, tu tenda a adotar estratégias mais passivas de investimento. Quanto mais eficiente, menos oportunidades o mercado financeiro vai te possibilitar. Então todo investidor precisa ter muito cuidado com relação a recomendações de investimentos que vão se beneficiar, que obviamente vão se beneficiar com uma mudança em alguma variável macroeconômica, porque isso simplesmente não tem como acontecer, porque o mercado já precifica. Ele precifica as expectativas. Não é com base nas coisas que estão acontecendo hoje, é com base na expectativa ao longo do período daquele título. Então, esse é o principal ponto que eu queria deixar nessa live, né? Tu precisa entender essa questão de precificação do futuro e não simplesmente do que está acontecendo no presente. E aí, ligando novamente a questão de marcação a mercado. Isso só acontece, tu só consegue ver como o mercado está reagindo, como o mercado está calculando qual será a inflação ou qual será a taxa Selic. Tu só consegue sentir isso se tu estiver vendo a variação do preço do teu título, a variação do preço da tua ação. É a partir desse momento que tu consegue entender. Isso o Eugênio Fama ele conseguiu comprovar aí com a teoria dele. Só que é comum a gente observar ainda no mercado financeiro diversas recomendações que vão totalmente contra essas teorias consolidadas, né, de pessoas que passaram a vida toda estudando e que mostraram empiricamente que isso realmente acontece, né? Não é algo que se tirou da cabeça de um investidor. Isso é uma teoria extremamente séria, extremamente consolidada. Então a gente conseguiu ver hoje que a partir da visão do Harry Markowitz, a partir da visão do Eugênio Fama, que é quase que inviável tu ficar tentando prever o que vai acontecer com uma variável macroeconômica e se beneficiar com isso. O mercado, quanto mais eficiente for o mercado financeiro, quanto mais desenvolvido for o mercado financeiro, mais as expectativas já vão estar incorporadas no preço. Mais difícil será para o investidor encontrar oportunidade de ter um ganho muito acima da média do mercado, né? Então, nesses momentos, estratégias mais passivas de investimento são mais adequadas. Óbvio que tu precisa entender exatamente o quanto tu aceita de risco para adotar uma estratégia um pouco mais ativa, onde tu espera chegar no mercado financeiro, né? Então, mais uma vez, tu precisa ter claro quais são teus objetivos. Precisa ter claro que o mercado financeiro não é onde tu cria patrimônio. O mercado financeiro é onde tu multiplica o teu patrimônio e onde tu protege. A criação de patrimônio ela se dá através do trabalho, né? Então, da tua atividade principal. E aí, a partir disso, tu utiliza o mercado financeiro para proteger o patrimônio, principalmente dos efeitos da inflação, dos efeitos da variação da taxa de juros e variação cambial e diversas outras variáveis que tu não consegue controlar, não consegue ter uma previsibilidade. Então é isso, né? Esses foram os principais pontos que nós comentamos na live de hoje. E aí no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a conexão que o mercado financeiro precisa ter com a economia real, né? Essa conexão e que vai ter uma conexão com isso que nós falamos hoje, né? Com essa parte de marcação ao mercado, de eficiência, de
de expectativas e o quanto as expectativas elas precisam ser quantificadas. Não basta tu simplesmente dizer que tu espera alguma coisa, os investidores esperam alguma coisa, não, tem que esperar com base em alguma coisa. E aí nesse conteúdo eu vou falar um pouco sobre a visão que eu tenho de criptoativos como uma categoria de investimento, né? Que é uma coisa que muitas pessoas acabam perguntando aí em diversas lives. Mas isso é conteúdo aí para nossa próxima live. Boa noite.